Vamos lá conversar com a nossa reportagem. O Guilherme Oliveira já está por aqui para falar sobre essa história dos ônibus que continuam sendo atacados em São Paulo. Já vai fazer uma semana, na sexta-feira, que a segurança foi reforçada nas principais vias, né, onde passam mais linhas de ônibus, nos terminais e também nas garagens. Mas isso não foi o suficiente para zerar os ataques. Pelo contrário, de antes de ontem para ontem, então na virada de segunda para terça, foram muitos os ataques contra ônibus e de ontem para hoje, de terça para quarta, a mesma coisa. Tá muito difícil de a polícia conseguir fechar essa investigação e chegar a uma conclusão do que está acontecendo, quem são as pessoas por trás desses ataques. O que a gente tem de novidade, hein, Guilherme? Boa tarde. Tudo bem, Ana? Boa tarde para você, para quem nos acompanha aqui no Bora. Olha, a Secretaria da Segurança Pública do Estado não descarta nenhuma possibilidade, nenhuma hipótese em razão desses ataques. Você falou da semana passada, né, desse início da operação da Polícia Militar. Houve uma coletiva do DEIC, da Polícia Civil, Departamento Estadual de Investigações Criminais, e o diretor do DEIC, Ronaldo Sayeg, ele descartava o envolvimento do crime organizado. Mas não há mais isso. O Oswaldo Nico Gonçalves, número 2, da Secretaria da Segurança Pública do Estado, disse que todas as hipóteses estão à mesa das autoridades. O Nico, o delegado Nico, ele é o secretário executivo da Segurança Pública do Estado e concedeu uma entrevista coletiva para a nossa reportagem hoje mais cedo, durante a solenidade de 9 de julho, na região do Ibirapuera, na zona sul da cidade, uma solenidade, né, da Revolução Constitucionalista de 1932. E nessa coletiva, nessa entrevista, melhor dizendo, entrevista exclusiva do Nico, além dele dizer que todas as hipóteses estão à mesa, ele mandou um recado para as empresas de ônibus, Ana. Isso chamou muito a atenção, porque o Nico disse publicamente que essas empresas sabem muito mais do que estão dizendo a Polícia Civil, do que estão colaborando com as investigações, ou seja, uma pulga atrás da orelha, porque de acordo com o Nico, essas empresas de ônibus estariam então escondendo alguma coisa ou não estariam passando todas as informações para a Polícia Civil. Vamos ouvir o que o Nico disse hoje mais cedo na nossa reportagem. Tem várias linhas que nós estamos investigando, não pode ser desprezada nenhuma, né? Mas eu, particularmente, eu acho que as empresas sabem mais do que estão falando. Queria ter mais cooperação. Então, eu não sei o que pode estar por trás disso, mas eu queria um pouquinho mais de ajuda deles. Bom, algumas hipóteses, então, né, que estão à mesa, vale a gente reforçar aqui o envolvimento do crime organizado, como o Nico disse, também aquele desafio de jogo online nas plataformas digitais, nesse mundo virtual, também é uma hipótese forte aí para a Polícia Civil, além do envolvimento, briga de sindicalistas com empresas. Por isso que o Nico estaria dizendo que essas empresas sabem mais do que estão colaborando com as investigações. Já houve 6 detenções até o momento de pessoas que atacaram veículos do transporte público na região metropolitana de São Paulo, 5 prisões e uma apreensão de um menor de idade. Sobre as prisões, houve aquela importante, né, de um homem que tacou a pedra na Avenida Washington Luiz, na Zona Sul, e que uma passageira terminou com o nariz quebrado e diversas fraturas na região da face. O Nico disse, delegado Nico, secretário executivo da Segurança Pública do Estado de São Paulo, disse que essa prisão foi um exemplo. Vamos ouvir o que ele disse. Prendemos um rapaz que atirou aquela pedra, que pegou naquela moça que fez a cirurgia, conseguimos lá como tentativa de homicídio. Então isso serve como exemplo para quem se meter a besta e ser pego. A polícia está trabalhando muito. Logo vamos esclarecer, mas nenhuma hipótese está descartada. Bom, quem falou com exclusividade também a nossa reportagem durante essa solenidade foi o porta-voz da Polícia Militar de São Paulo, o Coronel Emerson Maceira. Como você disse, né, Ana, essa operação da Polícia Militar em áreas vulneráveis, ou seja, corredores, pontos, terminais de ônibus, além de avenidas em que já houve o registro desses ataques, essa operação começou na semana passada e vai até o dia 31 de julho com mais de 8.000 oficiais. Só que o Coronel Emerson Maceira antecipou
que, na verdade, essa operação pode ser prorrogada e não vai ser finalizada no dia 31 de julho, a depender da situação no fim deste mês. O fato é que duas grandes ações da polícia vão acontecer entre hoje e amanhã, justamente por causa desses ataques. Vamos ouvir o Coronel Macera. Já temos 6 presos resultantes dessas ações, né, interagências, né, da União das Forças de Segurança, e a nossa expectativa é de intensificar ainda mais para os próximos dias. Estamos prevendo hoje também uma grande operação, amanhã uma maior ainda, e a nossa expectativa com essas prisões é fornecer à Polícia Civil os subsídios para que o trabalho de investigação consiga trazer mais resultados para entender a dinâmica desses crimes. Bom, o fato é que esses crimes seguem acontecendo, seguem aumentando em toda a região metropolitana de São Paulo. A gente acabou de receber uma nota aqui, viu, Ana, da Prefeitura de São Paulo com a SP Trans, e de acordo com essa nota, só na capital paulista, desde 12 de junho, 338 ataques a ônibus do transporte público, sendo que 8 ocorrências nesta terça-feira. Na segunda foram 59, ontem 8 ocorrências. A gente vai aguardar o desenrolar ainda, se haverá uma nota atualizada da SP Trans ou não. Mas o fato é que foram 8 ocorrências ontem, de acordo com essa nota. Em toda a região metropolitana, são mais de 600 ataques, Ana. Então, é muita coisa, né? E essa fala do secretário executivo da Segurança Pública, do delegado Nico, sobre a questão das empresas, é bastante importante, é bastante simbólica, né? Porque as empresas, imagino eu, são as principais interessadas em resolver essa questão, até porque o prejuízo está ficando com elas. O que a prefeitura tem dito é, toda vez que a gente recebe um comunicado da prefeitura para atualizar o número de ônibus atacados, para falar sobre essa situação, é deixado bem claro ali que as empresas têm a responsabilidade de recolher os ônibus que foram depredados e devolver para a população aquele número, né, aquele ônibus que foi retirado de circulação, pegando um da reserva. Então, que não pode diminuir a oferta de ônibus para a população, sob o risco de que haja aplicação de multas, inclusive, né? Então, as empresas são as principais interessadas em resolver essa situação. Estranha a polícia falar que elas não contribuem, não estão abrindo o jogo, não estão entregando tudo aquilo que elas sabem. Deveria ser o contrário. Vamos seguir acompanhando essa situação, ver se novos ataques acontecem nessa noite e se prisões significativas são feitas também. E eu falo significativas porque a gente precisa de pessoas que prestem depoimento, que abram o jogo, que entreguem outras que estão participando desses ataques também, para que a polícia consiga resolver esse emaranhado, resolver essa questão. Obrigada, viu, Guilherme? Bom trabalho aí para você. Valeu, Ana. Só para encerrar, a gente procurou a SP Urbanos, né, que é o sindicato que representa as empresas de ônibus de São Paulo, e até este momento não recebemos uma resposta em relação a essa declaração do delegado Nico. Boa, vamos seguir insistindo. Valeu, Guilherme. Valeu. E olha, uma outra coisa que está acontecendo, eu converso com algumas pessoas que andam de ônibus e já me relataram a mudança de hábito entre os passageiros, né? Que muitos não querem mais sentar perto da janela. Senta no banquinho do corredor. Antes, sentar na janela era o que tinha de melhor, né? Porque você ia com gente roçando dos seus dois lados, né? Principalmente quando o ônibus está cheio. Agora, você ficando na janela, pelo menos você tem como ficar afastado pelo menos em um dos lados. Ali você tem uma certa privacidade, ficar pertinho da entrada de ar. Agora, muita gente está preferindo ficar no corredor, para ficar longe da janela e aumentar as chances de você se proteger no caso de ser atacado. Maria Eugênia Kutait, você fez com a mãozinha? Passou por essa situação? Isso, exato, Ana. Boa tarde para você, boa tarde para os nossos ouvintes. Exatamente. Eu sou uma pessoa, eu gosto muito de ficar na janela, mas esses dias eu não tenho ficado por medo. E antes eu achava uma atitude meio chata de quem ficava no banco do corredor e não na janela quando da janela estava livre, porque aí fica mais difícil de ir pro banco da janela, né? Mas agora é mais uma coisa de sobrevivência mesmo, porque tá complicado. Tá, então, agora eu tava tentando lembrar quem foi que me falou isso, que tem que pegar um ônibus cheio, aí o pessoal deixa todas as fileiras perto da janela livres e fica todo mundo se aglomerando nas poltronas que sobram ou em pé. Prefere viajar em pé
para não correr o risco de sentar perto da janela e acabar ferido, como essa moça que foi citada aqui na reportagem pelo Guilherme foi, né? Teve um ferimento grave no rosto, quebrou o nariz, gente. Isso não é pouca coisa, né? E o mais preocupante é que mesmo fora da janela você ainda pode ser atingido, né? Isso, exatamente. Talvez tenha um pouco mais de tempo de reação. Fala, o vidro, aí você põe o braço na frente, se joga no chão, fica um pouquinho mais longe da janela, né? Então vem menos caco de vidro. Mas é isso. É uma situação que está mudando a rotina do usuário de transporte público aqui em São Paulo. Teve um ouvinte até que mandou uma mensagem aqui pra gente, ponderando essa questão dos ônibus, né? A partir do momento que as empresas não tiverem mais ônibus para reposição, a prefeitura vai ter que liberar a compra de ônibus a diesel. Então, são coisas meio que diferentes, né? Porque os ônibus não ficam inutilizados. Tem que trocar o vidro, que é coisa, em tese, rápida. Só que ela é custosa. A prefeitura não vai arcar com nada disso? Com todo esse custo extra que as empresas estão tendo, eu acho que esse é um questionamento que a gente tem que se fazer. Agora, a questão do ônibus a diesel é uma outra parada, inclusive que já foi muito discutida porque a nossa frota envelheceu muito, muito. Aliás, ontem eu vi um negócio, é que eu sigo as regras de trânsito, mas às vezes dá vontade de não, né? Porque eu não consegui gravar, não consegui filmar porque eu estava concentrada ali em dirigir. Mas eu peguei um ônibus, aliás, passei por um ônibus na frente do Parque Ibirapuera, que o para-choque dele atrás estava colado com o durex. É mole um negócio desses? Não atrapalha em nada o funcionamento do busão. Não quer dizer que ele está fazendo mais ou menos barulho, que ele vai andar mais ou menos rápido. É a tal da gambiarra, ou recurso técnico alternativo, igual um ouvinte nosso costuma falar. Amarrar o para-choque de um busão com durex, com fita adesiva, é demais, né? E era só um cantinho, assim, só o lado direito, para-choque traseiro, né? Muito cuidado, só que não, para manter a frota ali. Passa uma imagem ruim, passa uma imagem de frota envelhecida, que é exatamente o que a gente tem em São Paulo. Eu mesmo já fiz essa reportagem várias vezes. A nossa frota envelheceu muito rapidamente nos últimos anos por causa dessa proibição para colocar mais ônibus a diesel novos em circulação. Ou comprar, né? Porque colocar em circulação até colocaram alguns que já estavam comprados há bastante tempo. Mas acho que nesse caso, acho que esse não é o caso. Só complementando o que o nosso ouvinte mandou de mensagem aqui.